Ei, para um instante e respira fundo comigo. Inspira devagar. Expira soltando tudo. Se você está aqui, é bem provável que o diabetes esteja presente na sua vida ou na vida de alguém que você ama. O tal não explica, ele resolve. Eu sou Eurico Merhori, o seu terapeuta online favorito. Fluir da vida. E hoje nós vamos falar sobre o diabetes de uma forma que você provavelmente nunca viu. Vamos conectar fisiologia, neurociência, a psicossomática e a sabedoria milenar do taoísmo. Claro, não poderia faltar. Nesse vídeo você vai descobrir o que realmente acontece no seu corpo quando se tem diabetes e como tal enxerga essa desarmonia. A ligação emocional e psicossomática por detrás da doença. E, principalmente, como equilibrar tudo isso de uma forma natural e profunda. Não é um vídeo só de ciência, não é um vídeo só de espiritualidade. É um vídeo que une os dois mundos para você entender de verdade o que o seu corpo está tentando te dizer. Então, fica comigo até o final. Cada bloco vai te revelar uma peça importante desse quebra-cabeça, porque o Tao não vê o diabetes apenas como uma doença, ele vê como um sinal de desequilíbrio que pode ser transformado. Pronto para mergulhar nessa jornada comigo? Vamos começar pelo básico, mas de forma clara e honesta. O que a fisiologia diz que realmente acontece no seu corpo quando se tem o diabetes? Então vamos começar do começo, de forma bem tranquila e clara. Imagine o seu corpo como uma grande cidade que precisa de energia para poder funcionar. Essa energia vem de um combustível chamado glicose, o açúcar do sangue. Normalmente, tudo funciona como um sistema bem organizado. O pâncreas produz uma chave chamada insulina. Essa chave, ela abre portas, as portas das células, para que a glicose entre e vire energia. Mas na diabetes, algo dá errado nessa entrega. Existem dois tipos principais. No tipo 2, o mais comum, as portas das células começam a ficar duras e resistentes. A insulina chega, mas as células não abrem direito. A glicose fica presa no sangue, como um engarrafamento gigante nas ruas da cidade. O corpo não fica doente do nada. Ele fica desorganizado quando o fluxo natural é interrompido. O Tao olha para isso e vê exatamente o mesmo, uma interrupção no fluxo. Assim como um rio que encontra uma represa, o açúcar fica acumulado, o Qi não circula bem e o corpo inteiro começa a sofrer com o calor e a estagnação. Neurocientificamente, esse desequilíbrio constante deixa o cérebro em alerta. O eixo do estresse fica ativado, aumentando o cortisol, o que piora ainda mais a resistência à insulina. Psicossomaticamente, o corpo está dizendo: tem algo que você não está conseguindo processar e transformar em energia. Você já sentiu isso na sua vida? Escreva aqui nos comentários. Aquela sensação de que está cheio de energia parada, cansado mesmo dormindo bem, ou com fome mesmo depois de comer. No próximo bloco, vamos entender a visão mais profunda do Tao sobre isso, qual a emoção está por detrás dessa estagnação e como os órgãos principais, baço, pâncreas e o fígado, são afetados. Vamos agora olhar para o diabetes com os olhos do Tao. Imagina seu corpo como um grande rio antigo. Quando esse rio flui livre e equilibrado, a saúde acontece naturalmente. Mas quando ele encontra represas, lama ou pedras acumuladas, a água começa a estagnar, fica turva e perde a sua força vital. Para o taoísmo, o diabetes é exatamente isso, uma interrupção no fluxo natural da energia. O principal órgão envolvido é o baço,
que na medicina tradicional chinesa inclui as funções do pâncreas. O baço tem a tarefa de transformar o alimento em energia pura e distribuir essa energia para o corpo todo. Quando a pessoa vive com muita preocupação, ruminação mental, ansiedade sobre o futuro ou sentimento de nunca ser suficiente, o Qi do baço enfraquece. É como se o rio encontrasse uma grande represa de preocupações. A energia não consegue circular direito. O açúcar fica acumulado no sangue porque o corpo perdeu a capacidade de transformar e distribuir esse combustível de uma forma harmoniosa. O baço não aguenta carregar o peso das preocupações constantes. Quando ele enfraquece, o açúcar não consegue virar energia. Ao mesmo tempo, os rins também são profundamente afetados. Os rins guardam o Jin, nossa essência mais profunda. O medo crônico, medo de ficar doente, medo do futuro, medo de perder o controle, drena toda essa essência. Por isso, muitas pessoas com diabetes sentem um cansaço que parece vir da alma, fraqueza nas pernas, frio nos pés e uma sensação de que perderam toda a base. Ah, mas o fígado também participa dessa história, tá? Quando existe raiva guardada, frustração ou ressentimento, o Qi do fígado estagna e atrapalha ainda mais o trabalho do baço, criando um enorme ciclo vicioso. O Tao não vê o diabetes como uma simples falha no corpo. Ele vê como um sinal sábio. Você está carregando emoções que não está conseguindo transformar em energia vital. A diabetes não é o inimigo que apareceu do nada. É o corpo gritando gentilmente: volte para o fluxo, pare de carregar tanto peso emocional. Neurociência e psicossomática confirmam exatamente isso que eu acabei de falar. O estresse emocional crônico altera o funcionamento do pâncreas e aumenta a resistência para a insulina. Bom, no próximo bloco vamos entrar ainda mais fundo. Vamos falar abertamente quais emoções estão mais ligadas ao diabetes, como eles somatizam no seu corpo e o que você pode começar a fazer para ajudar seu corpo a voltar ao equilíbrio. Agora vamos falar da parte mais importante que pouca gente conecta, as emoções por detrás do diabetes. Na medicina tradicional chinesa, a emoção principal que enfraquece o baço e contribui para o diabetes é a preocupação excessiva. Aquela ruminação constante. Será que vai dar certo? E se eu piorar? E se eu não conseguir controlar isso? Será que vou ficar dependente? Quando você vive preocupado o tempo todo, o baço fica sobrecarregado. Ele perde força para transformar o alimento em energia. É como se você estivesse dirigindo com um freio de mão puxado o tempo inteiro. A preocupação não resolve o futuro. Ela apenas esgota o seu presente. O segundo grande vilão é o medo, que afeta diretamente os rins. Medo de ficar doente, medo de depender de remédios, medo de perder a qualidade de vida, medo de não ser mais a mesma pessoa. Esse medo drena o Jin, a essência vital, e deixa o corpo sem força para se regenerar. E o terceiro é a raiva e a frustração guardada, que estagna lá no teu fígado. Muita gente com diabetes carrega a raiva de si mesma. Eu não deveria ter comido aquilo, raiva do corpo, porque meu corpo me traiu, ou raiva de situações passadas que nunca foram resolvidas. Já na neurociência, explica isso de uma forma muito clara. O estresse emocional crônico mantém o cortisol lá nas alturas e aumenta a resistência à insulina e piora o quadro ainda muito mais. É um círculo vicioso. Preocupação gera estresse, estresse piora o diabetes, diabetes gera mais preocupação e assim por diante. Na psicossomática, o corpo está gritando: eu não consigo mais transformar essa preocupação toda em energia, me ajude a soltar. O Tao olha para isso com muita compaixão e diz: não lute contra a doença,
Entenda a mensagem que ela está trazendo. A diabetes não veio para te punir, ela veio te convidar a viver com menos preocupação e mais confiança no fluxo da vida. No próximo bloco, vamos falar da parte mais prática e esperançosa. O que você realmente pode fazer para ajudar o seu corpo a voltar ao equilíbrio combinado à sabedoria do Tao. Cuidado simples e uma nova forma de se relacionar com a sua saúde. Agora vamos à parte mais prática e cheia de esperança. O Tao não te pede para lutar contra o diabetes. Ele te convida a voltar ao fluxo natural. A primeira coisa é reduzir a preocupação. O baço se cura quando a mente para de ruminar. Pratique uma coisa simples todos os dias. Reserve só 10 minutos para escrever tudo que está te preocupando e depois escreva: eu confio no fluxo. E isso, eu sei que parece pequeno, mas acalma o baço e começa a melhorar a transformação do açúcar. Não é sobre controlar o diabetes, é sobre parar de controlar tanto a sua própria vida. Para fortalecer os rins e reduzir o medo, cuide da sua base interna. Durma cedo, mantenha os pés aquecidos, tome sol pela manhã e diga para si mesmo com carinho: eu estou seguro, eu me apoio. O medo perde força quando você se torna sua própria segurança. Para mover o fígado e soltar a raiva ou frustração, pratique o Wu Wei. Aceite o que aconteceu e solte com gentileza. Uma caminhada leve na natureza, respirar profundamente ou reescrever uma carta de despedida para a raiva ajuda o Qi a voltar a fluir. Na alimentação, o Tao recomenda comidas quentes, comidas cozidas, feijão azuki, abóbora, carne de porco em moderação, carne de osso, caldo de osso e um pouquinho de sabor salgado natural. Evite excessos de doce e frio, que sobrecarregam o baço. O mais importante não é ser perfeito, é ser consistente, gentil consigo mesmo. Cada pequena escolha de cuidado é um ato de amor próprio que o Tao celebra. Quando você combina esses cuidados, acalmar a mente, nutrir o corpo e soltar as emoções, o corpo começa a responder. Muitos dos meus pacientes relatam mais energia, menos sintoma e uma relação mais prática com o diabetes. No bloco final, vamos fechar tudo como transformar a diabetes em um grande professor da vida e como viver com mais equilíbrio, leveza e sabedoria a partir de agora. Chegamos ao final dessa conversa tão importante. Durante esses poucos minutos, nós olhamos juntos para o diabetes, não apenas como uma doença, mas como uma mensagem profunda do seu corpo. Vimos fisiologicamente o que acontece com a insulina e a glicose. Entendemos energeticamente como a preocupação enfraquece o baço, o medo drena os rins e a raiva estagna o fígado. Percebemos, psicossomaticamente, que o corpo está traduzindo as emoções não processadas em sintomas reais. E, principalmente, vimos que o Tao não enxerga o diabetes como um inimigo. Ele vê como um chamado para voltar ao equilíbrio e ao fluxo natural da vida. A diabetes não veio para te punir. Ela veio te convidar a viver de forma mais leve, mais presente e mais gentil consigo mesmo. Eu sei que receber um diagnóstico ou conviver com essa condição pode gerar medo, frustração e até culpa. Mas hoje eu te convido a trocar esses sentimentos por consciência e compaixão. O Tao te ensina que você não precisa lutar contra o seu corpo. Você pode aprender a dançar com ele. Cada escolha consciente, uma refeição mais quente, um momento de respiração, um pensamento mais gentil, um ato de gratidão,
é um passo de volta ao fluxo. Você não precisa ser perfeito, você precisa começar a cuidar com o mesmo amor que daria para alguém que você ama muito. O maior remédio não está na farmácia, ela está na forma como você se relaciona consigo mesmo todos os dias. Se esse vídeo te trouxe clareza, alívio ou esperança para você, escreva aqui embaixo nos comentários. Eu entendi a mensagem do meu corpo. Eu estou pronto para cuidar da minha raiz. Curta o vídeo se ele fez sentido no seu coração. Ative o sininho para continuarmos essa jornada de cura e autoconhecimento juntos. Lembre-se, seu corpo não é o seu adversário, ele é o seu maior aliado. Eu sou Eurico Merhori, com muito carinho e respeito pela sua jornada. O tal não explica, ele resolve. Bora fluir com mais equilíbrio e mais amor próprio? Até o próximo vídeo. Te espero lá. Fui!